Olá, tudo bem? Sou Paulo Bom Tempo e o vídeo de hoje traz mais uma ferramenta de métrica fundamental para o sucesso da sua ou da nossa empresa. O churn. O churn é uma métrica que indica o quanto uma empresa perdeu de receita ou clientes em um determinado período. No vídeo de hoje, nós vamos explicar, ensinar como fazer o cálculo do churn. Além de nos conscientizar da importância de uma redução deste indicador, vamos entender o indicador. Mas antes, não se esqueça, toda terça e quinta vou lhe entregar um novo conteúdo. Assim, se inscreva e ative o sininho para assim ser notificado. Dica: valorize todo esse conteúdo. Venha participar conosco desse crescimento pessoal e profissional. Agora, aproveite e deixe o seu like, ok? Voltando ao tema de hoje. Muitas empresas acabam não dando muita atenção ao churn, ou seja, ao churn rate, no dia a dia dos nossos negócios. Hoje, diante de tantos desafios e perante o ritmo de trabalho, as métricas acabam ficando de lado, acabam ficando em segundo plano. E negligenciar indicadores como o churn pode ser um decisivo, pode ser um fracasso, pode ser praticamente a morte. E isso vai impactar, impedindo o seu crescimento, ou seja, o crescimento da nossa empresa. Para calcular o churn, basta dividir a quantidade de clientes perdidos pelo total de clientes ganho em um determinado período. Em um exemplo simples, sua empresa tem uma entrada média de 100 clientes mês. Vamos imaginar um exemplo simples. Vamos imaginar que você escolheu um período e que neste período a sua empresa tem, em média, 100 clientes novos mês. Porém, no mês posterior ou no período posterior, entraram apenas 90. Você perdeu 10 clientes durante esse mesmo período. Isso é o churn rate, ou seja, você teve 10% de churn rate. A taxa de churn geralmente é calculada pegando sempre o mesmo período, que seja, anual, semestral, mensal ou até quinzenal. O importante é que os períodos sejam iguais. Entender por que seus clientes abandonam o seu produto ou seu serviço é vital para conquistar um crescimento sustentável. Como o churn tem um efeito negativo na receita, precisamos entender e reduzir esse indicador para garantir o sucesso de nossa empresa. O churn, que podemos traduzir em o índice de cancelamento de clientes, passou a ser mais conhecido devido ao crescimento de modelos por assinatura. Dica: é preciso que o número de novos clientes exceda a taxa de clientes cancelados. Agora, tome cuidado para não confundir churn rate com churn de receita. Enquanto o churn rate representa o número de clientes que cancelaram num determinado período, o churn de receita representa o quanto de receita é perdido dentro desse lote de clientes perdidos. Entendeu? É importante saber diferenciar estes dois pontos. A perda de cliente precisa também ser analisada mediante a perda de receita média gerada por estes clientes que saíram da sua carteira. Se você tem um churn rate de clientes que consomem produtos com ticket médio alto, o impacto na saúde financeira será
grande, será muito maior. É simples entender. Se a empresa perde 10 clientes com ticket médio de 100 mil, este impacto pode ser muito maior se ela perder 100 clientes com ticket médio de 5 mil. Mesmo que o churn rate dos clientes de ticket médio maior seja muito inferior aos do ticket médio menor, você vai ver a diferença dos impactos. Neste caso, temos um churn rate menor e um churn de receita maior. Por quê? O churn rate foram 10 clientes. Porém, como o ticket médio foi de 100 mil, nós perdemos como empresa 1 milhão. Viu? Um churn rate menor, porém um churn de receita muito maior. Entendeu? É por isso que precisamos fazer o cálculo do churn rate junto com o cálculo churn de receita, que também chamamos de MRR churn. Entendeu? O MRR significa Receita Recorrente Mensal. Essa é a sigla em inglês, MMR churn. Agora vamos explicar usando um exemplo simples, onde 3 clientes cancelaram a assinatura num determinado mês, que pode ser consórcio, que pode ser produto, que pode ser contrato, não importa. Digamos que o primeiro cliente pagava 100 por mês, o segundo 200 e o terceiro 250. O seu churn de receita nesse período será a soma dos valores que os clientes pagavam. Com isso, encontrando o seu MMR churn. O MRR churn também pode ser calculado em percentuais, representando o quanto isso equivale no seu faturamento. Quando olhamos para o total do seu faturamento e comparamos ao MMR churn, um resultado importante da análise do MRR churn é o insight que ele possibilita sobre o downgrade ou o upgrade. Duas métricas muito importantes que não são medidas pelo churn rate. Isso como um exemplo. Entendeu? Talvez você já tenha percebido o óbvio. O MRR churn ou o churn de receita é mais importante do que o churn rate. Para qualquer empresa, taxas altas de churn são sempre ruins. Mas ainda é mais ruim quando o impacto é no MRR, que é focado em receita. Na verdade, é possível ter uma taxa de churn rate com uma taxa pequena de MRR churn. Compreendeu esse pedaço? E para entender, basta pensar em um exemplo simples. Vamos ver. Um determinado período houve um alto índice de cancelamento de clientes. Porém, os novos clientes chegaram em uma taxa de ticket médio superior aos clientes que cancelaram. Neste caso, mesmo havendo uma perda de clientes, pode ter havido um ganho de receita. É por isso que, em muitos casos, o MRR churn acaba sendo mais importante que o churn rate. Entendeu? A pergunta que sempre recebo é: qual a taxa ideal de churn? E a resposta é sempre a mesma: a mais baixa ou o mais baixo possível. O cálculo dessa métrica é exatamente para manter o controle de monitorar a saúde da empresa. É claro que entender qual a taxa ideal de churn para um negócio depende de muitos fatores. É quase impossível estimar um valor que seja único para todo tipo de negócio. Agradeço, espero que você tenha entendido. Perguntas nos comentários. Te lembro, todas as terças e todas as quintas você tem um compromisso aqui comigo, um crescimento,
evolução. Espero que você esteja gostando. Se inscreva e ative o sininho para ser notificado de novos conteúdos. Deixe o seu like. Obrigado pela sua participação. Paulo Bom Tempo, hoje, sempre aqui.